Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje com o tema da pauta, né, dos últimos dias, dia 7 de outubro, feriado religioso para os judeus. Israel está ali no momento, né, na celebração do Yom Kippur. E temos aí um ataque do Hamas vindo da faixa de Gaza. Bom, como o acontecimento, né, tem feito parte do nosso dia a dia, né, tem influenciado análises emocionadas ou equivocadas também, né? Aqui no nosso canal vamos tentar buscar decifrar o que está por trás, né? Inclusive recorrendo, quando a gente puder, à geopolítica, né? A teoria geopolítica, porque nós estamos muito acostumados, né, a buscar entender os fatos da geopolítica sem recorrer à epistemologia da geopolítica. E aí, muitas vezes a gente acaba se equivocando em algumas análises, né? Mas o principal é dizer que as análises da mídia tradicional ocidental tem trazido, né, um conjunto de observações que historicamente se caracterizaram pela culpabilização do Hamas ou dos palestinos, né? Também, de certa forma, classificando esses grupos de luta palestina como terroristas, algo que logo mais a gente aborda no nosso canal, né? O conceito de terrorismo, né? Por enquanto, vamos tentar entender isso daqui, inclusive de uma maneira mais tradicional, porque não vamos nos aprofundar tanto no tema, né? Mas desde já dizendo que é uma classificação um pouco equivocada, né? A base do que significa o terror envolve uma série de outras questões, enfim, e que geralmente observa a questão palestina do ponto de vista de Israel, e é um problema. Eu acho que uma análise, vamos dizer assim, uma análise sincera ou mais científica possível, ela tem que buscar deixar um pouco as emoções de lado, que não pressupõe excluir a ideologia. A ideologia é fundamental. A gente tem que trazer nossas ideologias para o debate. Não existe debate sem ideologia, né? A ausência de ideologia já é uma ideologia. Então, com as nossas ideologias, com os nossos pontos de vista, mas o menos emocionado possível, para tentar entender o que de fato ocorre. Então, é muito comum, né? Esse é um debate interessante porque o caso da questão conflito Israel-Palestina sempre polariza as opiniões, né? A direita, de certa forma, comprou a posição de Israel e a esquerda a posição palestina. E vamos tentar entender, né, fazer uma espécie de recuperação da formação social espacial israelense para tentar entender por que que nós chegamos onde chegamos, né? O conflito que a gente viu agora se desdobrar no dia 7 de outubro de 2023, na verdade, é um conflito muito antigo. Ele já vem de mais de 100 anos, né, de história. E nós vamos tentar recuperar esse conflito, né, as origens do conflito, e tentar entender como que as origens podem explicar o presente, né, retornando pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial. Mas, na verdade, vamos voltar até um pouquinho antes, tentando entender os programas que se desenvolveram ali na Europa, foram muito importantes para a gente pensar ali a situação da Europa Oriental, que vão influenciar até hoje a Europa Oriental. Então, de certa forma, o que nós faremos aqui é uma espécie de aulão, né, para tentar encaixar, né, esses acontecimentos. Porque se nós dependermos da mídia tradicional, da televisão, ajuda, mas muitas vezes deixa escapar pontos importantes. O ideal é que, na verdade, vocês leiam. Esse é o fundamental. Ler é fundamental. Só que aqui no vídeo a gente vai tentar construir alguma coisinha a mais na medida do possível para que a gente possa compreender o conflito, a origem do conflito, os desdobramentos, e para isso eu preparei aqui para os nossos estudos, né, para a nossa discussão, um conjunto de slides, até porque é muito complicado que a gente tente compreender a situação da Palestina e esse desenvolvimento histórico sem recorrer aos mapas. E como são muitos mapas, como nós temos aí uma série de sucessões de acontecimentos históricos, o ideal é que a gente possa, de alguma forma, trabalhar, né, com os slides. Eles facilitam bastante, mas é claro que aqui os slides vão ser uma espécie de apoio para as nossas discussões, vamos privilegiar aí os mapas, mas desde já já vou avisar que vai ser uma discussão longa, como o assunto tem que ser.
Análises superficiais sempre existem, né? E quando a gente se prende a essas análises, a gente corre o risco de considerar o conjunto equivocado, né, de elementos. Então, o ideal é que eu tenha um acesso maior a mais informações, a mais discussões, é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, a questão palestina, e por que a questão palestina? Ela lembra também muito a questão judaica, né, na Europa. Mas é que, de fato, a questão palestina é o quê? É essa questão, né, de um Estado, né, que tenta se constituir e que vem sofrendo esses ataques, né, esses confrontos com Israel. A gente vai ver desde o início por que há um conflito em torno da posse da terra nessa região, né? Quem que ficou, né? Quem que ficou aqui, grupo ficou destinado, cada um de, cada parcela do território, né? E daí então nós podemos compreender um pouco melhor os conflitos ali naquela região. Mas o primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar para vocês é que Israel vem se constituindo historicamente como um Estado colonial, né? Tem promovido um processo de colonização, o que já coloca também uma questão importante na colonização do quê? Dos palestinos que habitam hoje a faixa de Gaza, Cisjordânia. E outra questão, então, que envolve essa discussão é o fato de que Israel tem um poder muito superior aos palestinos. Então, é um conflito desigual. Nós vamos ver, então, como historicamente essa diferença de poder, né, esse diferencial de poder foi se constituindo, como a geopolítica foi se relacionando com isso tudo. Então, vamos voltar lá atrás para tentar entender um pouco esses acontecimentos. Então, muito bem, vamos começar. Então, eu acho que o importante, né, eu tenho acompanhado muitos canais no YouTube que estão tentando aprofundar um pouco o conflito, explicar um pouco a situação no Oriente Médio, mas eu acho que o fundamental é que a gente tenha informações iniciais. Sem algumas informações iniciais, básicas, eu não consigo compreender nada do conflito. Então a gente vai do básico ao complexo, certo? Vamos primeiro tentar entender a questão do Oriente Médio. Primeiro, que a gente pode regionalizar, né, o Oriente Médio de duas formas. Primeiro, em Oriente Médio, depois em Grande Oriente Médio. O termo Oriente Médio, na verdade, designa, né, é uma designação eurocêntrica. Os europeus classificaram essa região como Oriente Médio porque era a parte do Oriente que estava entre a Europa e o Extremo Oriente. Então, o Oriente do Meio, aquele Oriente pelo qual eu tenho que passar para chegar ao Oriente distante, que era o quê? As regiões que comercialmente importavam para os europeus, Índia, China, regiões de grandes transações comerciais. Então, esse termo Oriente Médio designa essa parte do Oriente que está no meio. E, na verdade, é um termo muito complicado. Até hoje existem discussões. Até onde vai o Oriente Médio? Onde que ele acaba? Quais países fazem parte? São só os países árabes ou inclui outros países que têm uma tradição muçulmana, né? Então, é um termo complicado de se discutir, né? Mas o importante é reconhecer que é uma designação eurocêntrica e toda regionalização é uma forma de dominação. Eu regionalizo para poder intervir naquele local. Um outro termo que surge também, às vezes, né, é Oriente Próximo. Então, o Oriente Próximo também é o Oriente que está imediatamente próximo à Europa, está ali nas margens do mar Mediterrâneo. Então, Oriente Médio, Oriente Próximo, designações eurocêntricas. Como eu disse, então, parte do princípio de que toda regionalização é uma forma de dominação, né? Vamos lembrar que o termo região vem de regere, né? Do latim, que significa reger, administrar, dominar. Tá? Então, dividir para conquistar. Nós temos uma outra designação, que é a designação de Grande Oriente Médio. Nesse caso, Grande Oriente Médio é um termo que começa a ser utilizado principalmente após a doutrina Bush. Né? George Bush, presidente dos Estados Unidos, junto com sua cúpula, né, de neoconservadores, de burocratas, de empresários, pretendem afirmar uma nova forma de região, né, que seria esse grande Oriente Médio. Por quê? Esse grande Oriente Médio, ele de certa forma torna mais plástica a região do Oriente Médio, faz com que o Oriente Médio, bom, aqui é o Oriente Médio, mas além dele a gente tem o grande Oriente Médio, ele inclui outros países, por exemplo, o Afeganistão.
Então, esse termo ele foi utilizado pela doutrina Bush no sentido de incorporar outras regiões. Por quê? Porque existe um estigma, certo? É uma região estigmatizada. Oriente Médio, quando fala Oriente Médio, o que vem à mente? O que o próprio George Bush vai chamar de eixo do mal. Né? Ele vai dizer que o Iraque faz parte desse eixo do mal. E isso transborda ideologicamente para os outros países da região. Oriente Médio é uma região caracterizada pelo quê? No senso comum, terrorismo, conflitos, petróleo, muçulmanos, enfim, que não é apenas, tem muito disso, mas não é apenas isso, certo? Existem países onde você tem uma maioria não islâmica, por exemplo, né? É o caso do Líbano, como a gente vai ver, onde a gente tinha, na verdade, três grandes grupos ali, que não era só o grupo dos islâmicos. A gente vai tentar desvendar tudo isso na sequência. Mas o importante aqui é compreender o quê? Que, na verdade, esse termo ele é utilizado ideologicamente e geopoliticamente. Então, eu expando a noção de Oriente Médio para que eu possa intervir numa área maior. Eu vou estigmatizar outros países como pertencentes ao Oriente Médio, porque quando eu intervir nesse Oriente Médio, eu justifico minha intervenção. Ora, mas é um país do Oriente Médio. Então, a regionalização aqui, ela já é um princípio importante para a gente entender as formas de dominação, a forma de como o imperialismo, ou o colonizador, ou o europeu, seja lá o que for, observa a região. Por que ele caracteriza dessa forma? Então, de alguma forma, a gente tentar desvendar o que está por trás do termo. Então, por trás do termo, o Grande Oriente Médio, bom, existe toda uma técnica de dominação. E aqui é importante, acima de tudo, eu ter noção de alguns países que fazem parte, né, do Oriente Médio. Então, aqui nós temos dois mapas, né? Em cima o Oriente Médio, embaixo o Oriente Médio expandido. Os limites, os contornos dos dois são problemáticos. Vocês podem pesquisar aí no Google Oriente Médio, vocês vão ver mapas que incluem um país, excluem outro. Por exemplo, o primeiro mapa que eu coloquei para vocês inclui o Chipre. Vocês vão ver que em alguns mapas não vai se incluir o Chipre. Né? Alguns mapas vocês vão ver que vão adicionar o Egito. Outros mapas não colocam o Egito. Grande Oriente Médio às vezes inclui o Afeganistão ou outros mais, Paquistão, por aí vai. Então, é plástico. E isso daí, na verdade, é perfeito até um pouco para a técnica da dominação, porque de alguma forma não é interessante ter um contorno rígido da região, porque eu posso expandir a sua área de caracterização para outros países e assim justificar a minha invasão. Então, ali em cima, a gente tem assim um Geraldo, que seria esse Oriente Médio, embaixo esse grande Oriente Médio. E aí são alguns países, né? Irã, Iraque, Síria, Turquia, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Líbano e por aí vai, né? Muitos países aí. E é importante, para que eu entenda, né? Eu preciso, de alguma forma, contemplar o mapa. Né? Eu tenho que me dedicar a uma contemplação do mapa. Se eu quero entender um pouco de geopolítica, eu não posso me recusar a isso. Eu tenho que entender mais ou menos a localização de cada país para entender a posição. Esse daqui está perto daquele, então ele tem uma importância nesse sentido, tal. E como a gente vai ver ao longo dessa discussão, vão aparecer esses termos, vão aparecer esses países. E a gente precisa, de alguma forma, identificar, tá ali, tá lá, tal. Então, quais são os principais aí para a gente pensar, né? Então, é importante mapear aí. Israel, né? Israel, então, aqui a gente tem um mapa que está numa escala um pouquinho maior. A gente vai chegar um pouco mais perto, né? Mas para a gente ver até no globo, né, como isso funciona, Israel está aqui, né? A Palestina, a gente vai ver a diferença Israel, Palestina, que cada um, qual a diferença entre um e outro, a gente já vê isso. A Síria, né? A Síria que está aqui ao norte de Israel, a gente vai ver a importância, por exemplo, em relação às colinas do Golã, como os sírios, por exemplo, vão intervir em 1970 a favor dos palestinos no momento conhecido como Setembro Negro, certo? Então, países aí tem importância nessa história que eu vou contar. Jordânia, né? A Jordânia está a leste de Israel, e aí a gente vai ver a Jordânia, a Cisjordânia, que é um território palestino, então tem uma importância grande também. O Líbano, no norte de Israel, né, os grupos ali, o Hezbollah, por exemplo, que é um grupo islâmico xiita que vai intervir a favor do Irã, que de certa forma também é um inimigo de Israel, vai ocasionar conflitos. Egito, o Egito aqui, que já na verdade está no território africano, mas é um país árabe e muçulmano muito importante, o Egito. E o Iraque, né? O Iraque, que apesar de estar um pouco mais distante, não ter fronteiras terrestres com Israel, tem muita importância também nessa história. A gente vai ver, por exemplo, como depois dos acordos de Camp David, o Iraque assume uma espécie de liderança da Liga Árabe. Então, o Saddam Hussein ele vira esse
ator importante. Isso é importante porque depois a gente também vai ver a guerra do Iraque e tal, né? Não nesse vídeo, mas já fica um prelúdio aí dessa importância. Então, esses são alguns países, localizações que a gente precisa conhecer, né? Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Líbano, Egito, Iraque, são muito importantes que eu tenha mapeado isso na minha cabeça para que eu entenda mais ou menos onde cada coisa está, como eles se encaixam, né? E é claro, além disso, outros países, né? Estados Unidos, União Soviética vão aparecer, mas isso daqui já se pressupõe que vocês tenham conhecimento básico, né? Bom, vamos diminuir um pouco a escala cartográfica, né? Vamos nos aproximar um pouco mais. Então, olha lá, para a gente perceber ali o que está imediatamente próximo de Israel, né? Então, Israel seria esse roxo aqui mais escuro, né? A Palestina, né? Vocês podem ver então aqui a Palestina, que faz parte que está dentro ali do território de Israel. A gente vai já ver a diferença entre um e outro. O Egito, né? Faz fronteira ao sul de Israel, Jordânia a leste, a Síria, né? Está aqui, mas a nordeste de Israel, o Líbano. Então, esses são os países que fazem fronteira com Israel, que tem grande importância no processo de constituição do Estado israelense. Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, apesar de não fazer fronteira, também é muito importante, né? Então, para a gente mapear um pouco essas localizações, que é muito importante, né? Bom, e agora vamos tentar aproximar um pouquinho mais ainda, né? Então, Palestina, a gente vai entender a Palestina como região ou como país. Existe uma Palestina histórica, que é a região. A Palestina contemporânea, dos dias atuais, é a Palestina dos grupos palestinos que querem constituir um Estado-nação, que querem uma independência nacional, que querem a produção de um Estado. E a gente vai ver que hoje, principalmente, essa Palestina contemporânea, ela se confunde, né? Ela é o que a gente reconhece como faixa de Gaza e Cisjordânia, que nós já vamos observar. Mas a Palestina histórica é mais ou menos essa que a gente tem em verde aqui no mapa, certo? Então a Palestina histórica é mais ou menos a que a gente tem em verde, os contornos em verde, que é a Palestina romana, o território que os romanos vão conquistar e vão exercer sua dominação, Palestina histórica. Depois a gente tem as fronteiras do mandato da Palestina. Aqui esse mandato da Palestina é o quê? A Palestina inglesa, certo? A Palestina que então vai se constituir durante o Império Britânico. A gente vai ver como que a Palestina, como que ela chegou na mão dos britânicos, porque antes, na verdade, ela fazia parte do Império Otomano. Mas em vermelho seria essa Palestina já britânica, e que se confunde, inclusive, com o que hoje a gente reconhece como sendo o Estado de Israel. Está muito próximo ali às delimitações, às fronteiras, né? Em azul, o que a gente tem? Cisjordânia e faixa de Gaza. Então, aqui vocês veem a Cisjordânia, mais a leste do país, esse contorno em azul, certo? E mais, né, a sul, ou mais aqui na fronteira com o Egito, né, a sudoeste, a gente tem a faixa de Gaza, que são territórios pequenos, pessoal. Para a gente ter ideia, Israel é quase do tamanho de Sergipe, que é o menor estado da Federação Brasileira. Então é pequeno. A faixa de Gaza, ela tem ali por volta, se eu não estou enganado, mas é algo aproximadamente disso, né, uns 10 por 40 quilômetros. Né? O que não significa que seja um território, né, que não tenha gente, que não seja habitado, né? Aí a gente viu aí no último censo que foi realizado, tem pelo menos 2,5 milhões de palestinos em Gaza. Né? Então é um território importante, é um território habitado e zona de conflitos intensos, como a gente observa. Então, agora mesmo, quando eu estou aqui conversando com vocês, Israel está bombardeando Gaza. Mísseis estão sendo lançados na faixa de Gaza. Então, não é porque é pequeno que não tem importância, mas só para a gente tentar entender o tamanho. Né? De fato, é um espaço mais reduzido. Né? E mesmo sendo reduzido, zona, né, de muitos conflitos. Bom, continuando lá, então, ó, localizando, mais uma vez, né, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Hoje, esse daqui o território como se encontra hoje. A gente vai ver lá na frente como os acordos de Oslo proporam divisões em zonas, né, zona A, B, C, mas tudo bem. Esse é o mapa que a gente tem hoje, para a gente localizar um pouco melhor. Israel, né, e ali, como que a gente consideraria hoje? Israel, país, Estado que se consolidou como país. Claro que eu estou levando aqui em consideração o que é oficial pela ONU, certo? O Estado de Israel é um Estado amplamente reconhecido pela Organização das Nações Unidas, enquanto a Palestina não. A
Palestina, alguns países reconhecem, é o caso do Brasil. O Brasil reconhece a Palestina, o que é um feito muito importante para nós brasileiros. Temos realmente que reconhecer, né? E a Cisjordânia, vocês observam ali as manchas verdes, a gente vai tentar entender por que que agora a Cisjordânia ela está reduzida em relação à ocupação palestina, essas manchas verdes. Na verdade, a população palestina está muito além dessas manchas verdes, certo? Mas aquilo seria uma espécie de território oficial. Após os acordos de Oslo, foi isso mais ou menos que se chegou, mas a gente vai ver que nem isso está sendo respeitado, né? Então, Cisjordânia e a faixa de Gaza ali ao sul. Então, o que está em verde seriam os territórios oficiais da Palestina, que eu coloquei aqui como território porque não é de fato reconhecido como país, né? É o território, território no sentido geográfico mesmo. O conceito de território pressupõe o quê? Uma ocupação política, né? Uma ocupação que diga respeito a uma força, certo? O território traz essa noção de força, né? Existe uma força política atuando naquele ponto, determinando leis, grupos militares ou paramilitares, né? Então, território nesse amplo sentido. Então, Israel ali mesclado, né, com os territórios palestinos, que hoje se reduziram a esses dois. Cisjordânia, né, em relação a esses pontos. Então, também é importante, o território palestino não é um território contíguo, né, ele é descontínuo. Ele é um território que, na verdade, são ilhas, né, são como se fossem ilhas dentro, né, de um outro país. Então, isso tem vários problemas, a comunicação é prejudicada, né? O próprio fato da faixa de Gaza estar num canto e a Cisjordânia em outro gera essas dificuldades de comunicação, de trânsito, né? De organização. E isso tudo a gente vai ver, né? Mas basicamente está reduzido a esses dois territórios. Muito bem, agora entramos de fato na nossa discussão. Bebi até uma água porque vamos longe com essa discussão aí. Então vamos lá. A questão palestina. Então eu tentei fazer de uma forma que juntasse a história e a geografia, né? Na verdade, eu não sei nem como separar essas duas coisas, elas estão sempre juntas mesmo. Mas a gente vai tentar observar um pouco o processo, do ponto de vista geográfico, da expansão dos territórios. De como territórios foram sendo desfeitos, refeitos, reconstruídos, como as fronteiras foram se modificando. E é claro, as fronteiras não se modificam pela graça de Deus, né? As fronteiras se modificam porque existe uma força política atuando nesses países, forçando essas fronteiras a se movimentar, né? Interessante pensar a fronteira como pensava o Hatzel, por exemplo, né? O nosso grande geógrafo aí da antropogeografia, geógrafo alemão. Fronteira é sempre uma zona de tensão. No geral, a fronteira ela tem uma inércia, né, uma força de movimento que sempre faz com que os fluxos sejam dirigidos na direção contrária à sua existência. Se a fronteira está aqui, os fluxos vão nas direções contrárias. O que o Ratzel está querendo dizer com isso? Olha, fronteira é zona de conflito, né? Zona de disputa. A fronteira está ali porque os dois países acordaram que estivessem ali, mas claro que sempre existem tensões, né? Não, a fronteira é aqui, a fronteira era lá, vamos aumentar, vamos diminuir e tal. Então a fronteira, claro, algumas fronteiras no mundo são menos violentas que outras, né? Vamos pegar lá a União Europeia, fronteiras abertas, não significa que que não existam tensões, né? Mas fronteiras onde você tem um livre trânsito de pessoas, de mercadoria, de informação e tal, e outras fronteiras, como é a faixa de Gaza, que é uma fronteira extremamente complicada. Como a gente vai ver, existe um sistema de grades, de torres de vigilância, de barreiras subterrâneas ali na fronteira com Gaza, que justamente só estão lá porque é uma zona de conflito. Se fosse uma zona tranquila, as pessoas passavam livremente, certo? Bom, então vamos lá tentar entender como se esboçou um pouco essa formação territorial, a partir um pouco desses acontecimentos históricos. A gente, na verdade, vai começar pela Primeira Guerra Mundial e vai voltar depois um pouquinho para trás, de modo que não é tão linear a discussão que a gente vai fazer. Em algum momento a gente volta para discutir uma história paralela e começar a entender um pouquinho melhor os acontecimentos. Mas bora lá. 1914, 1918, para os atentos, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. E é durante a Primeira Guerra Mundial que começa a se esboçar esse conflito, certo? Na verdade, ele já veio um pouco anterior, né? Mas a Primeira Guerra Mundial é importante por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tem dois grupos, né? Principais que estão ali no conflito. De um lado, a gente tem Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, a gente tem Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, né? Tanto que, como esses são os perdedores, né? E a Alemanha também era Império Alemão,
A gente entende que o final da Primeira Guerra é o fim dos impérios, né? A fim desse período imperial, justamente porque os impérios somem, né? Desaparece o Império Austro-Húngaro, desaparece o Império Alemão, o Império Otomano, né? Mas isso é só um parêntese. Então, 1914, 1918, né, a Europa ou o mundo dividido um pouco nesse sentido, os ingleses decidem lutar contra o Império Otomano. E principalmente o Império Britânico decide enfrentar os otomanos na sua margem ocidental, através do Mediterrâneo. Então, por exemplo, uma figura muito importante nesse momento é aquele que viria a ser o primeiro-ministro da Inglaterra posteriormente, Winston Churchill, né? Que trabalha com os assuntos exteriores da Inglaterra e decide, então, uma técnica ousada, né? Uma investida ousada contra o Império Otomano, atacando os otomanos na sua margem ocidental, principalmente aqui, ali naquela região da Península da Balcânia. Então, os ingleses decidem enfrentar os otomanos na sua margem ocidental. Bom, a operação não dá certo, o Império Britânico sai derrotado dessa investida e busca novas formas de se organizar na luta contra o Império Otomano. Bom, logo vem a ideia, e essa ideia aparece num filme muito interessante, que é o Lawrence da Arábia, né? Lawrence da Arábia é um filme perfeito para que vocês entendam essa situação da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos eles decidem enviar um diplomata para convencer os grupos beduínos do deserto da Arábia a se revoltarem contra os otomanos. E os britânicos acordam que, se esses grupos beduínos aceitarem essa aliança contra os turcos otomanos, ao final do conflito, com o Império Otomano destruído, eles entregarão a região do Oriente Médio, ou os antigos territórios otomanos, para que os beduínos, essas tribos do deserto, esses árabes, pudessem construir um grande país árabe, né? Então, a intenção dos árabes no início era construir uma grande nação árabe, um único grande país naquela região. Bom, então os beduínos lutam junto aos ingleses e vencem o Império Otomano. Bom, só que em segredo, em 1916, os britânicos, junto aos franceses, assinam um acordo secreto chamado Acordo de Sykes-Picot. Esse acordo propõe o quê? Que a região do Oriente Médio, aquela região, pelo menos onde se encontrava o Império Otomano, após o conflito, seria dividida em zonas de influência inglesas e francesas. Então, aqui a gente tem dois mapas que a gente pode observar. No mapa à esquerda, aqui na verdade não é o Império Otomano à véspera da Primeira Guerra Mundial. Isso daqui é o Império Otomano no seu auge. Ele estava um pouco menor do que isso, principalmente ali em relação à sua porção na Europa Oriental. Estava bem menor do que isso, né? Mas para a gente ter uma ideia, né? Então as investidas foram aqui, onde a Grécia, mais ou menos, a Bulgária, né? As investidas inglesas tentaram ir mais ou menos por essa região. E quando falharam, tentaram com as tribos do deserto, a partir da Arábia Saudita, um levante contra os otomanos. Bom, vencida a guerra, então, os ingleses prometeram a formação de uma grande nação árabe, de um grande país árabe, promessa que não foi cumprida justamente por conta do acordo de Sykes-Picot, que vai dividir, como nesse mapa à direita, nessas zonas de influência. Então, em verde, a gente tem as zonas de influência do Império Russo. Então, os russos também, né, as investidas dos russos ao norte vão levar o Império Russo a se estabelecer nesses territórios mais ao norte. A gente tem ali em vermelho as possessões britânicas, que vão incluir o quê, então? Vejam só, as possessões britânicas vão incluir desde territórios na Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Jordânia e Palestina. Palestina é essa região, como nós já vimos, onde depois vai ser produzido o Estado de Israel. Em azul fica a porção francesa, o norte do Iraque, a Síria, o Líbano, parte também do território da Turquia moderna hoje. Então, essa situação causa um grande problema para os árabes, né? Os árabes que então esperavam receber em troca dos seus esforços, da sua morte, né, do sangue que foi doado na luta contra o Império Otomano, os árabes que esperavam a constituição de uma grande nação, de um grande país árabe, são deixados para trás por um acordo secreto entre ingleses e franceses que delimitam o Oriente Médio, ou pelo menos a porção otomana do Oriente Médio, em zonas de influência. Então, isso vai marcar
né, na civilização árabe, um grande sentimento de revolta contra o Ocidente. Já vem aí, então, desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, quando esses territórios são distribuídos. É um sentimento de revolta, um sentimento de humilhação, né? Aos árabes são dados os territórios dos desertos da Arábia, e isso gera um sentimento de revolta, um sentimento de humilhação, que faz com que os árabes, então, mantenham ódio ao Ocidente. E não só isso. Lembrando, a Palestina, então, fica sob mandato britânico, vira um território britânico. Isso é muito importante para a gente entender o que se desenvolve na sequência. Então, logo na sequência, ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, a gente tem a Declaração Balfour, né? Declaração emitida, então, pelo secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, né? Nessa declaração, esse secretário britânico, ele propõe que o território conquistado da Palestina seja entregue aos judeus após a vitória do Império Otomano. Então, após a vitória do Império Otomano, o Império Britânico se comprometeria, a partir dessa carta, a entregar os territórios da Palestina aos judeus. Muito bem, é muito importante esse documento porque ele foi anexado ao Tratado de Sèvres, né, que é o tratado que propõe a paz com os otomanos ou com os turcos, né? Então, no momento em que acaba o conflito, mesmo os ingleses já terem prometido às tribos beduínas do deserto a região da Palestina, mesmo assim, os ingleses aceitam a Declaração Balfour, incluem ela como um anexo no Tratado de Paz com os otomanos e promete ao mesmo tempo a Palestina para árabes e para judeus. Então, isso gera um grande problema, certo? Um grande problema no sentido de quem é a terra, né? Os árabes se sentiram deixados para trás. E os judeus, de certa forma, foram beneficiados com a graça inglesa de prometer esse território. Bom, só com a Declaração Balfour, como a gente vai ver, muitos judeus já começam a migrar para a região da Palestina. Mas o mais importante aqui é tentar entender por que surgiu essa Declaração Balfour, né? Ela não pode ter surgido do nada. Por que os judeus estavam buscando um lar nacional? E aqui também é importante notar o seguinte: o termo judeu, ele se refere tanto à religião, ao judaísmo, quanto a certas características étnicas. Existem vários tipos de judeus, né? Existem, por exemplo, os judeus negros, que são os judeus ali etíopes, né? Então, a comunidade judaica, na verdade, ela é heterogênea, mas ela tem um ramo, né? uma linhagem comum, que são os povos semitas que habitavam ali a região de Israel. Então, por vezes eu posso entender o judeu do ponto de vista religioso, por outras vezes eu posso também entender ele do ponto de vista étnico, certo? Então, é diferente, por exemplo, o árabe muçulmano. O árabe é estritamente um grupo étnico que não pressupõe qualquer tipo de religiosidade, enquanto o muçulmano ele pode ser de qualquer etnia. Eu posso me tornar muçulmano amanhã se eu quiser, sem problema nenhum, certo? Então, uma coisa é a religiosidade, no caso dos árabes e muçulmanos, uma coisa é a religiosidade, outra coisa é o grupo étnico. No caso dos judeus, muitas vezes essas coisas podem se confundir, certo? Bom, então aqui a questão é: por que se fez necessário uma declaração dessa? Por que os judeus estavam buscando o lar nacional? Como a gente vai ver, isso já é, na verdade, uma questão mais antiga. Então, para a gente observar aqui, o Theodore Herzl, né, ele, na verdade, foi esse grande visionário do Estado judeu, um dos líderes do movimento sionista, né? Então, o sionismo é o nome dado a esse movimento encabeçado por esses grupos judeus que atuam politicamente, né? Que decidiram se organizar no sentido de se proteger, de pedir uma certa independência, né? De pedir uma certa validade de existência. E por que isso, né? Porque, historicamente, os judeus foram perseguidos, de fato, na Europa, no Oriente Médio. Então, pelo menos desde o Império Romano, desde o estabelecimento do Império Romano, os judeus já começam a sofrer perseguições, desde a conquista de Jerusalém pelos romanos, a gente já tem um pouco esse problema. E é claro que os judeus, né, perseguidos, se espalham numa espécie de diáspora ao redor do mundo, né, buscando territórios que pudessem protegê-los, né, dessas perseguições. Então, os judeus, de certa forma, se espalham por toda a Europa e continuam sofrendo perseguições. Então, essas perseguições na Europa, elas foram chamadas, por exemplo, no século XIX, de pogroms.
Então, os programas no século XIX eram grandes movimentos, inclusive movimentos que tinham uma base institucional do Estado. O Estado atuava junto à população na perseguição de judeus, na invasão de bairros judeus, na matança desenfreada, no massacre de judeus. Principalmente os países da Europa Oriental conduziram esses programas, né? Hoje a gente tem países na Europa Oriental muito com uma base antissemita muito forte. É o caso, por exemplo, da Polônia, é o caso da Ucrânia, o caso da Rússia. São países de tradição antissemita muito fortes. A Alemanha também. Então, essa perseguição, essa grande perseguição de judeus, faz com que muitos decidam se refugiar em outros países, muitos decidam se deslocar. Então, em 1881, a gente teria mais ou menos o que a gente chama de primeira Aliyah, né? Ou seja, a primeira Aliyah que é justamente essas migrações em massa. Em 1881, por quê? Devido a esses eventos, esses programas que vão ocorrer basicamente por toda a Europa Oriental. Então, por conta desses programas, em 1881 a gente já vê um pouco essa migração de judeus. E também, 1881 é um caso um pouco considerado, né, existe uma certa disputa, né, uma certa discussão sobre 1881. Né? Alguns estudiosos dizem que a gente não pode considerar como aliar, né, ou seja, como essa migração judaica, né, em massa, não em relação à Terra Santa, mas em relação a outras localidades, por exemplo, os Estados Unidos. Então, alguns teóricos vão dizer, bom, a gente teve um movimento de migração em massa, mas não foi principalmente para a Terra Santa, que seria a região ali onde hoje é Israel, mas foram migrações que foram muito dispersas ao redor do mundo. Os Estados Unidos recebeu muitos judeus durante esse período, então existe uma discussão se essa foi a primeira aliá ou não. A fim de apresentar, né, o evento histórico, a gente considerou 1881 como um marco importante. E esse marco ele já explica um pouco o motivo pelo qual os judeus começaram a se organizar, por exemplo, na figura de Theodor Herzl, né? Ou seja, essas grandes perseguições justificam, de fato, a existência de uma comunidade judaica que busca uma certa integração política, ou seja, quando o sionismo surge na Europa, os judeus estão pedindo uma certa representatividade nesses estados, os judeus estão pedindo, então, os seus direitos, né? Estão lutando contra as perseguições, contra o preconceito, e por isso você tem um movimento sionista consolidado. O Theodor Herzl ele é mais visto como um partidário um pouco mais da direita desse movimento, né? Indo mais em direção aos grupos ortodoxos, mas é importante lembrar que o sionismo teve várias vertentes. Então a gente teve, por exemplo, vertentes socialistas, né, que formaram, inclusive, em Israel, comunidades coletivas, né, que propuseram outros modelos. Né? Então, você tem vários tipos, e mesmo dentro da discussão do sionismo, a gente vai ver que alguns dentro do grupo eram a favor do retorno à Terra Santa, enquanto outros não eram a favor desse retorno. Né? Mas é importante notar, então, que essas migrações são muito incentivadas por perseguições. Em 1904 a 1914, a gente tem uma segunda onda de migrações por conta do programa de Kishinev, na Rússia. Então, os russos, né, eles continuam perseguindo, né, os povos judeus, os grupos judeus. Isso, de fato, aqui a gente sabe que a gente tem uma migração em massa, né? Já começa uma migração muito maior para a Terra Santa, já um pouco nesse sentido do retorno, né? Já é um período em que o sionismo está consolidado e que, inclusive, os sionistas estão pedindo, né, a construção de um Estado, ou, de outro lado, a sua participação efetiva nas políticas das nações da Europa Ocidental. Bom, outra coisa importante aqui é que a gente já está próximo ali do que a gente viu, que é a Declaração Balfour. Né? E a Declaração Balfour, que vai ocorrer logo na sequência, né, já incentivou muito a terceira aliá, ou a terceira migração em massa. Né? Terceira e quarta, né? Um primeiro grande fluxo, 1919 a 1923, um segundo, 1924 a 1929, que são a terceira e a quarta aliá. Então, mais uma vez, né, os judeus decidem se deslocar em massa agora para a região da Palestina, e principalmente incentivados pelo quê? Pela Declaração Balfour. Né? Então, a Declaração Balfour ela vai incentivar muito esse deslocamento, no sentido de que, olha, agora a gente tem uma garantia, pelo menos o governo inglês se comprometeu com o fato de construção de um Estado nacional
judeu ali na Palestina. Então vamos nos deslocar para essa região onde possivelmente poderemos constituir o nosso Estado. Então, para a gente ter ideia, né, nesse fluxo, né, mais ou menos 100 mil judeus migraram para a região da Palestina. Vejam bem, ali a gente já está próximo da eleição do Hitler, em 1933, o antissemitismo a todo vapor na Europa, a promessa de um Estado judeu, mas não só isso, né? A questão judaica europeia, ela buscou ser resolvida, pelo menos por parte das autoridades europeias, com a construção de um Estado à parte. Era muito mais interessante construir um Estado à parte para os judeus do que garantir para os judeus uma representatividade política nos parlamentos francês ou no parlamento inglês, apesar de que já tinha uma influência forte, né? Era problemático que isso fosse aumentado, né? Então, o que os europeus no geral pensam, ou a parte da Europa ocidental? Bom, o que é melhor, né? Que a gente lide com o problema do sionismo na Europa ou que a gente garanta um Estado judeu numa outra região? Bom, a gente tem a Palestina, parece que eles querem retornar para lá, podemos então garantir o Estado judeu na região da Palestina. Mas é interessante notar que outros países foram cogitados, outros territórios. Por exemplo, a Argentina foi cogitada como essa terra que poderia ser entregue ao povo judeu. A Uganda também, né? A Uganda, nas margens do Lago Vitória, ali na África, também foi cogitada. Mas dentro do movimento sionista existia essa discussão muito forte, de que, na verdade, eles deveriam retornar para sua própria terra. Alguns partidários do movimento diziam que não devemos retornar à nossa terra, o retorno só será garantido com a vinda do Messias. Só quando o Messias chegar nós poderemos retornar à Terra Sagrada. Até lá, não. Bom, o grupo do Herzl, né, do Theodor Herzl, já via isso diferente, já propunha, né, que de fato a Palestina fosse indicada como esse território, e tinha um lema muito importante, né, que era uma terra sem povo para um povo sem terra, certo? Ou seja, o lema do sionismo era esse: uma terra sem um povo para um povo sem uma terra. O que é uma grande mentira, né? Porque a Palestina não era uma terra sem um povo, né? Os judeus eram de fato um povo sem terra, mas escolheram uma terra que tinha já um povo, que eram os palestinos. E essa é a base do desenvolvimento desses conflitos. Então, os judeus organizados dentro do movimento sionista decidem, né, através da Declaração Balfour, principalmente, tem uma maior institucionalização desse anseio de ocupar a região da Palestina, e daí surgiam os conflitos, grandes ondas migratórias de judeus para aquela região, conflitos, então, entre árabes que já ocupavam a região e com a chegada desses novos que estão chegando ali. Bom, então, para a gente ter uma ideia, após a Declaração Balfour, a gente tem aí em 1917, em verde, a gente tem o território controlado pelos palestinos ou os árabes. Em azul mais claro, né, a gente tem ali, então, em azul mais escuro, perdão, a gente tem ali o controle judeu, certo? Então, onde ficariam mais ou menos os judeus, que se reduzem a pontinhos que quase a gente não consegue enxergar, né? Principalmente nas margens do Mediterrâneo, a gente tem ali a consolidação de vilas judaicas, né? E essas vilas vão sendo consolidadas a partir do movimento sionista, que, como a gente vai ver, garante a proteção dessas vilas a partir de milícias, né? Então, isso já começa a gerar conflitos, né? Em 1917, então, justamente por conta ali da Declaração Balfour, a gente tem essa grande onda, essa grande leva migratória que se confunde com a terceira aliá e com a quarta aliá, que também vão ser muito incentivadas por conta desse decreto. Bom, mas não acaba por aí. 1930, a gente tem a quinta aliá, né? Principalmente por conta do quê? Por conta da perseguição dos judeus. 1930, o nazismo está crescendo bastante. 1933, o Hitler é eleito na Alemanha, institucionaliza um programa fortemente antissemita. Isso leva, então, os judeus a buscarem refúgio mais uma vez. E eles buscam refúgio onde? Nessa terra que já foi prometida pelos ingleses e que é a sua terra sagrada, a Palestina. Então, nessa onda migratória de 1930, a gente tem ali uma vinda, né, uma grande massa de pessoas chegando no território da Palestina, de judeus, né, cerca de 250 mil judeus buscam refúgio na Palestina. E isso acaba causando um grande problema que vai levar logo na sequência à Revolta Árabe de 1936, 1939. Então, esse é um dos primórdios desse conflito árabe-israelense. Se a gente tivesse que falar qual foi o primeiro grande conflito aí mais contemporâneo, né, envolvido na formação do território
judeu, a gente remontaria à Revolta Árabe de 1936, 1939. Então, vejam, muitos imigrantes judeus chegando, os judeus já aplicando táticas coloniais, né, se organizando a partir de milícias, muitas vezes ocupando vilas palestinas, expulsando seus habitantes, leva os árabes a se revoltarem. Os árabes, então, também se reúnem, né? Então, por exemplo, essa imagem que a gente tem aí no canto superior direito da tela é uma imagem para mostrar um pouco os guerrilheiros palestinos, né, é, como eles se organizaram também no sentido de se revoltarem contra os judeus, provocando então esse primeiro embate entre Palestina e Israel. Então vejam só, já em 1936, nesse período 1936-1939, os israelenses já estão usando táticas coloniais, né? Vamos ocupar territórios que já eram palestinos, né? E uma vinda grande, né, de judeus ocasionou de fato isso, né? De fato não era uma terra sem um povo, né? E isso provocou, então, uma disputa por território. Onde fica o lado árabe? Onde fica o lado judeu? Essa era a grande questão. Em 1940, então, lá, por conta da forte migração, por conta do surgimento, né, de conflitos na Palestina, o Império Britânico começa a impor algumas restrições a essa migração. A principal dessas restrições, como a gente vai ver, é o Caderno Branco. A gente vai ver o Caderno Branco, que é o quê? É o caderno que visa controlar a migração de judeus para a região da Palestina. O que leva muito dos judeus a criticarem, né, as políticas britânicas, porque justamente a gente está no contexto da Segunda Guerra Mundial, já começa em 1939, e você controlar a migração de judeus é impor que os judeus fiquem restritos à Europa, onde eles são perseguidos, né? Então isso gera um grande problema. Muito bem, então chegamos aí no surgimento do Estado de Israel, né, que vai se dar em 1947. Então, em 1940, a gente já tem ali essa restrição de ida de judeus para o território de Israel. Isso, na verdade, causa um grande tumulto na comunidade judaica, no sentido de que os judeus começam a se organizar para realizar atentados contra os ingleses. Então, por exemplo, um membro do parlamento britânico é morto no Cairo por um grupo sionista. Os sionistas dizem: olha, a situação na Europa está extremamente complicada. A gente está preso e lutando contra um regime que quer nosso extermínio. Então, os ingleses imporem uma restrição desse tipo é um grande problema, porque nos impede de retornar à nossa terra, onde nós estaríamos seguros. Os ingleses começam a ver, então, que o caso da Palestina é um caso muito complicado e um caso que não vale a pena. Os ingleses delegam, então, esse problema e dizem: bom, então agora podemos abdicar dos nossos interesses sobre a Palestina e começam, então, uma transição para a formação do Estado de Israel. A ONU, então, a ONU que já havia sido consolidada, certo? Ela aprova uma resolução, isso já após o final da Segunda Guerra Mundial, da independência da Palestina sobre o preceito: dois povos, dois países. Isso que nunca foi aplicado, jamais foi aplicado. A resolução da ONU, dois povos, dois países, jamais foi aplicada, porque nunca houve o respeito dessa divisão. Então, os árabes não aceitaram, como a gente vai ver, essa resolução. E os judeus também, ao mesmo tempo, promovem um processo de expansão. Bom, então, é muito interessante a gente notar aqui como foi feita essa divisão. Né? Então, na verdade, o Estado de Israel vai se consolidar realmente em 1948. 1947 é quando o Reino Unido decide abdicar dos seus interesses na região, e a partir disso a gente tem, então, um processo onde a Palestina vai ser entregue aos povos israelenses, israelitas, judeus. Bom, como a ONU, então, decidiu traçar essa divisão territorial do país? A divisão, então, é realizada, né, por um princípio populacional. Então, a parcela judaica, que à época era um terço da população, mais ou menos 33%, ficou com 56% do território, enquanto a parcela árabe, que era 66% da população, dois terços, ficou com 44%. Bom, logicamente os árabes se revoltaram muito com a situação, porque disseram: bom, a gente né, territórios ocupados, né, de forma milenar por nossos povos, agora estão sendo entregues aos judeus, mesmo respeitando o fato de que nós estamos com uma população muito maior. Mas qual que foi a questão aqui? Como os judeus sabiam
que o princípio de divisão do território seria populacional, os judeus incentivaram processos de colonização. Então, a ONU, na hora que fez o seu levantamento, o seu recenseamento, começou a perceber, começou a relatar qual que era a composição étnica de cada região que foi estudada. Onde se tivesse mais judeus, seria o Estado de Israel. Onde existissem mais árabes, seria o Estado da Palestina. Os judeus, no seu processo de colonização, fizeram com que algumas áreas que antes tinham maior população árabe passassem a ter maior população judaica. De modo que, quando a ONU fez esse levantamento, como que ficou a discrepância dos dados? Algumas regiões você via quase uma similaridade entre a população, uma equalidade, né, entre população árabe e judaica. De modo que 51% da população de judeus e outros 49% de árabes. Bom, essas regiões só puderam chegar a 51% de judeus por conta do incentivo à colonização promovido, né, por esses grupos sionistas. Nas regiões árabes, muitas vezes a gente tinha uma ampla maioria árabe, né? 80%, 90% de árabes. Então, no fundo, esse modo de regionalizar ou de dividir os dois países acabou falhando no sentido de que regiões onde você tinha uma igualdade entre árabes e judeus muito próxima acabaram ficando para os judeus, enquanto outras regiões onde você tinha uma maioria árabe acabaram ficando para os árabes. E esse processo colonial que fez com que os judeus tivessem amplo controle sobre o território, processo que continua até hoje, certo? Então, até hoje, na Cisjordânia, você tem um processo onde os judeus invadem os territórios árabes, constituem comunidades judaicas e começam a incorporar esse território com a expulsão de famílias palestinas. Certo? Então, isso já é muito antigo, por isso que é importante a gente retornar lá atrás para ver como que isso foi se consolidando. Mas o importante de 1947 é isso, é perceber que houve uma distribuição desigual de terras, principalmente por conta do fato de que Israel resolveu produzir um processo colonial das terras árabes. Bom, com a aprovação do projeto, né, então esse projeto vai ser abraçado pelos judeus na ONU, claro, eles acabam ficando com a maior parte do território, mesmo tendo a menor população, enquanto os árabes revoltados se posicionam contrariamente a essa solução. Tudo isso leva, então, ao processo de independência de Israel, que se consolida em 14 de maio de 1948, né? Um dia, na verdade, antes da saída, de fato, dos ingleses da região. Bom, então, em resposta à consolidação do Estado de Israel, os países da Liga Árabe, né, a saber, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, por isso aquele mapinha é importante, vão invadir o Estado de Israel e vão ocasionar a Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948. Né? Então, após um ano de intensos combates, né, a gente observa lá em cima, no canto superior esquerdo, o Haganah, né, ele tem origem, já está atuando durante essa primeira guerra de independência, era uma milícia, né, uma milícia, na verdade, que é de extrema direita, que hoje ainda continua compondo os quadros do exército israelense, né, vão atuar nessa guerra, né, e outros grupos também, como o Irgun e o Lehi, que faziam parte, né, desses combatentes judeus, né. Então, várias milícias vão se organizando, com os judeus. Lembrando também um ponto importante: os judeus lutaram também na Primeira Guerra. Então a gente pode remontar essas milícias judaicas a um tempo muito anterior. Ainda na Primeira Guerra, entre 1914 e 18, eles lutaram na região da Palestina contra o Império Otomano também. Como os árabes, os judeus também lutaram na Palestina a partir de milícias, de grupos armados. Né? Claro que isso se institucionaliza muito mais quando você tem o surgimento do Estado de Israel. Bom, então, após um ano de intenso combate e vitória de Israel, a gente vai ver como as fronteiras foram modificadas. Então, Israel, que antes tinha por volta lá, como a gente viu, de 56% do território, expandem o seu território para 75% da Palestina. A gente vai observar que a história da consolidação do Estado de Israel é uma história que é puramente espacial. É uma história da expansão do Estado de Israel, contínua, né? Uma expansão contínua de ocupação dessas áreas. Então, ao final dessa guerra, 75% da superfície da Palestina, territórios onde antes haviam árabes, é anexado. Isso daí causa uma grande crise no mundo árabe, certo? Porque durante esse momento, né, o mundo árabe, existe uma grande diáspora de palestinos. Muitos palestinos buscam refúgios em países vizinhos.
A gente vai ver que, na verdade, essa diáspora palestina ocasionou muitos conflitos. A gente vai ver como isso gerou conflitos na Jordânia, no Líbano, e como outros países acabaram, né, quando receberam esses grupos, acabaram gerando algumas tensões, né? Tudo isso a gente vai tentar entender. Mas o importante aqui é a gente notar essa expansão da superfície da Palestina e um outro fator. A União Soviética apoia, né? O Stalin ele vai apoiar a formação do Estado de Israel. O que é considerado hoje por muitos na esquerda como um grande problema, né? A União Soviética apoiar o Estado de Israel. Inclusive, durante a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Tchecoslováquia ela envia armamentos e suprimentos para os combatentes israelenses. A Tchecoslováquia que estava dentro, né, estava incorporada pelos grupos socialistas, né, estava do lado do socialismo, envia e financia os israelenses na luta contra os árabes. Muita gente andou criticando isso, né? O Breno Altman lá no Opera Mundi, inclusive que fez também um relato maravilhoso sobre o que está acontecendo agora na Palestina. O Breno Altman falou sobre isso, né? Mas é claro que ali a gente está numa situação muito emocionada do final da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus mortos. E é claro que a União Soviética se posicionar contrária a isso, ou os países do bloco socialista se posicionarem contrários à formação do Estado judeu, colocaria eles numa situação complicada. É a mesma situação que hoje a gente está vendo, por exemplo, com Lula. Lula, ou com o governo brasileiro, né? Que considerou os atos do Hamas como atos terroristas, né? Tem como ser o contrário? Não tem. Infelizmente, para a gente garantir um pouco as nossas relações diplomáticas com o mundo, dizer que o Hamas não é um grupo terrorista muitas vezes causa uma perda de credibilidade na discussão. E como o Brasil está buscando ser um mediador do conflito, optou por ainda considerar os atos do Hamas terrorista, mas a gente sabe que hoje na esquerda brasileira isso não é um consenso, né? Bom, mas isso a gente vai chegar mais para frente. Então, o importante aqui é ver como houve essa expansão e anexação desses novos territórios para Israel e como isso gerou uma grande crise no mundo árabe, como os socialistas apoiaram Israel nessa guerra. Bom, então Israel sai vitorioso, né? Então, claro, precisa ser muito bem financiado, né, para vencer Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque juntos, né? Em 1949, Israel é admitido como país membro das Nações Unidas. Aqui a gente tem um mapa dessas áreas ocupadas, né? Em vermelho a gente tem os povos árabes, palestinos, né? Em branco a gente tem a expansão israelense. Em 1947, com a criação do Estado de Israel, né? A gente tem mais ou menos esse mapinha aqui, né? Então, a gente tem uma ocupação muito maior, né, dos territórios árabes, uma expansão muito maior de Israel, que passa a ocupar grande parte do território após essa guerra. Bom, nós vamos vendo essa evolução para os outros mapas, né? Mas antes a gente vai passar por alguns casos paralelos que podem explicar e explicam muito bem as questões que envolvem a Palestina. Uma dessas questões é a crise de Suez. Suez é o quê? O canal de Suez, que foi construído ali entre a península do Sinai e o Egito. É um canal que, que possibilita, né, um comércio muito mais intenso da Europa com a Ásia. Então ele corta um caminho, né? Aqui a gente tem um mapa, em vez de eu ter que passar, contornar a África, eu posso simplesmente utilizar o canal de Suez aqui no Egito, atravessar o Mar Vermelho e chegar onde eu quero, certo? Na Índia, na China, por aí vai. Então o canal de Suez tem uma importância estratégica muito grande. E os egípcios, sabendo dessa importância estratégica do canal de Suez, decidem então nacionalizar o canal, mas não por acaso. A gente tem ali, nos anos 50, um forte nacionalismo árabe, né? O pan-arabismo, como a gente vai conhecer depois. O pan-arabismo, na verdade, ele se enraizou muito também com a União Soviética. O pan-arabismo, o nacionalismo árabe, né? A União Soviética abraçou o pan-arabismo como essa luta terceiro-mundista contra o imperialismo. Então, a crise de Suez, em 1956, se inicia principalmente com a nacionalização do Canal de Suez pelo presidente egípcio Nasser. O Nasser é uma figura muito importante para o mundo árabe, figura central para pensar o pan-arabismo, né? Vai ser o grande líder da Liga Árabe, né? O grande representante dos interesses árabes no mundo. Então, o Nasser, ele observando, né, o canal de Suez, observando a importância estratégica, entende que o canal tem que ser controlado pelos egípcios e não pelas potências europeias, como o canal era controlado até então.
Então ele propõe um programa nacionalista para o Egito, nacionaliza o canal de Suez e fala, olha, agora a gente cobra, caso as potências queiram utilizar o canal é egípcio, vocês vão ter que pagar uma tarifa para a utilização e tal. Na verdade, durante esse primeiro momento, bloqueio realmente a passagem dos povos europeus ali, dos países europeus pelo canal. Então ele propõe um programa nacionalista e faz com que Inglaterra, França e Israel unam forças contra o Egito. O Egito vai se solidarizar depois muito com a questão palestina. E o modo como Israel sistematicamente vem agindo no Oriente Médio a partir dos interesses ocidentais faz com que desde sempre os povos árabes tenham um pé atrás com Israel. E aqui a crise de Suez é esse grande exemplo. Então a crise de Suez mostra como Israel, apoiando os interesses ocidentais, ataca o Egito. Né? E em uma semana, né, 2 semanas, o Egito é derrotado. E a União Soviética intervém. A União Soviética intervém a favor do Egito e ameaça, né, os países da Europa Ocidental, junto com Israel, de um bombardeio nuclear. A União Soviética diz, bom, ou vocês interrompem o ataque, ou nós seremos obrigados a intervir militarmente e podemos usar o nosso poder nuclear. Então, e é interessante notar aqui que também os Estados Unidos pede pela paz. Os Estados Unidos media o conflito e diz, não, eu quero a paz. É claro, né? Os Estados Unidos está surgindo como uma nova potência, e os Estados Unidos tem outros projetos para o canal de Suez. Né? Então, até essa intervenção dos Estados Unidos mostra um pouco como o jogo no Oriente Médio começou a se desequilibrar, como a geopolítica está em transformação. Quem mediou o conflito foi a União Soviética e Estados Unidos. Inglaterra e França tiveram que acatar. Então, a gente está saindo da Pax Britânica, seja do controle britânico do mundo, e agora a gente tem o quê? Estados Unidos e União Soviética intervindo no sentido de conciliar interesses ali. Nesse caso, os Estados Unidos é a única vez que os Estados Unidos intervém em favor dos países árabes, né? Quer dizer, se a gente considerar o conflito, né? Claro que os Estados Unidos vai realizar outras mediações, como em Camp David, né? Como em Oslo, mas de fato intervém no conflito a favor da interrupção dos ataques de Israel. A gente vai ver que nos outros subsequentes, Estados Unidos financia Israel. É diferente, né? Mas nesse caso, como eu disse, a gente tem que notar como está ocorrendo essa transformação geopolítica do mundo. Como resultado, o pan-arabismo, junto com os países árabes, como o Nasser, que está aí na foto, decidem se aproximar um pouco mais da União Soviética. A União Soviética compra um pouco essa luta dos povos árabes do terceiro mundo. Bom, então aqui para a gente ter uma noção, então, como a gente já viu, a Península do Sinai de um lado, o Egito do outro, o Canal de Suez ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então, posição estratégica muito importante. Bom, de 56 a gente dá um salto temporal e vai para 67 para entender a Guerra dos 6 Dias. Né? E os palestinos estão no meio desses conflitos, certo? Então, como eles apoiam os ideais pan-arabistas, né, eles acabam se envolvendo nesses conflitos, e esses territórios, a gente vai ver, vão ser inclusive anexados. Em 1967, né, os países árabes, claro, se recusam a manter relações diplomáticas com Israel. O caso do Egito, por exemplo, o Egito só vai reconhecer Israel em 1979, né, e não reconhecem a existência do Estado judeu. Né? Então, esse pan-arabismo que, como eu disse, muito liberado pela figura do Nasser, que é esse presidente do Egito. Em 67, na verdade, o Egito, junto com a Síria e a Jordânia, eles vão mobilizar suas tropas nas fronteiras com Israel. Inclusive, vão expulsar as forças de paz da ONU que estavam ali garantindo um pouco a paz da situação na região e vão bloquear o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Bom, então, na verdade, o que a gente tem nesse momento é o Nasser, né, provocando Israel, dizendo, olha, a gente está aí na fronteira, tal, nós reunimos nossas tropas, estamos tão mobilizados, como um meio de, inclusive porque o pan-arabismo está com tudo nesse momento, né? A figura do Nasser, ela depende muito desse jogo político de incentivar o pan-arabismo. Só que, de fato, eles não realizam uma intervenção contra Israel, eles apenas ameaçam. Né, Israel, ela vê, o Estado de Israel vê essas ações como uma justificativa para o conflito e inicia uma guerra dos 6 Dias. Israel, então, realiza o que eles chamaram mais ou menos de uma guerra preventiva, defensiva preventiva. Olha, eles estão na minha fronteira, estão me ameaçando, então eu intervenho no sentido de garantir a paz e me estabilizar. Bom, qual que é a grande questão? Primeiro que Israel vence o conflito, mais uma vez,
e acaba anexando outros territórios, como que a gente está vendo aqui em azul mais claro, né? Em azul mais claro, então, Israel anexa a Península do Sinai, que era de controle egípcio. Israel anexa a Cisjordânia, onde os palestinos estavam ocupando. Israel também ocupa a faixa de Gaza. Não só isso, lá no nordeste de Israel, Israel ocupa as colinas do Golã, que era território sírio. Né? Na verdade, a Cisjordânia estava sendo base dos ataques do próprio país, da própria Jordânia, certo? Que também, como nós vimos, participou do conflito. Então, esses territórios, que eram territórios palestinos, acabam sendo ocupados por Israel em 1967. E qual é a importância, mais ou menos, de cada um deles? A Península do Sinai é um território muito importante, né? Ou, por exemplo, os israelenses vão ocupar até a margem ocidental, né? A margem, ou seja, a margem, na verdade, oriental, né? A margem leste do Canal de Suez. E isso garante, então, aos israelenses, né, o controle da Península do Sinai, assim como rotas importantes, né, que dão acesso ao Mar Vermelho, tal, bases de extração de petróleo, por aí vai. Inclusive, os israelenses começam a estabelecer linhas, né, fronteiriças de controle, de segurança, né, que a gente vai ver mais para frente como funcionaram. Aqui é importante recuperar um antecedente, 1956, o Fatah ele é criado no Kuwait, né? Justamente essa diáspora, né, de grupos palestinos vão formando diferentes grupos em diferentes países. Então, o Fatah é esse grupo criado no Kuwait, que depois vai virar um grupo muito importante para a Organização da Libertação da Palestina, que a gente já vai ver também, como um braço armado desse grupo, como um grupo auxiliar que vai lutar também em favor da libertação da Palestina. Então, o Fatah é criado em 1956. Bom, então, a Península do Sinai, com essa importância, né? Cisjordânia e faixa de Gaza, que são territórios palestinos, também vão ser ocupados. E as colinas do Golã, que, na verdade, têm uma importância do ponto de vista geopolítico por conta dos reservatórios de água, uma região, inclusive, de agricultura muito importante. Então, a Síria perde também o controle, né? E Israel aumenta consideravelmente o tamanho do seu território. Então, agora a gente mais uma vez vê esse processo de expansão, né? 1967, Guerra dos Seis Dias, expansão de Israel. Então, Israel, em 1967, ocupa essas regiões, mas principalmente na Palestina, ocupa a sua margem ocidental, né? Vocês estão vendo ali que na região da Cisjordânia, que é essa região em vermelho ao leste do Estado de Israel, é ocupada a faixa ocidental da Cisjordânia. A gente vê que a gente tem uma entrada, né, de Israel em direção à Cisjordânia. Esse braço aqui de Israel em direção à Cisjordânia é Jerusalém. Jerusalém está ali e fica também sob controle, ao final da guerra, sob controle israelense. Então, ao fim da guerra, se controla a margem ocidental da Palestina, né? E Israel, é claro, começa a impor novos comandos sobre antigos territórios palestinos.